gostava de começar esta sessão então sobre a psicologia no homem, um bocadinho com esta ideia de que, ou seja, ir um passo, em vez de começarmos logo, se calhar a falar, eu penso que seria essa ideia também relacionar a questão da psicologia do homem com o momento que estamos a viver, é isso, não é? Podes. É isso, não é? A ideia é essa, é relacionar a psicologia do homem com este momento extraordinário que estamos a viver, certo? O que for significativo para ti, isso faz sentido. Eu acho que é o que for significativo para ti. Faz. Não, faz todo o sentido para mim. Porque eu tenho aquela visão mágica de que a psicologia é o todo da alma humana, ou seja, não é só a parte mental, mas a psicologia engloba também as emoções, engloba até provavelmente estes exercícios que o Peter estava a falar de respiração. Portanto, a psicologia humana não é só algo, digamos, mental. Nomeadamente, a psicologia do homem é uma parte digamos, de uma visão já partida entre masculino e feminino. E eu acho que a psicologia do homem e da mulher, na sua essência, é a mesma. Ou seja, é a busca, digamos, por nos sentirmos bem, por nos sentirmos felizes, por nos sentirmos integrados com a vida, e nesse sentido eu não vejo nenhuma divisão entre psicologia masculina e psicologia feminina. Onde eu começo a ver divisões entre a psicologia masculina e a feminina é mais nesta nossa abordagem, em que vamos se calhar ter uma abordagem mais relacionada com a sociedade moderna e mais direcionada com as diferentes tarefas e com a maneira como as nossas psicologias foram sendo moldadas pela sociedade mais patriarcal, que nesse sentido levaram a que o homem, digamos, tenha uma atitude mais digamos, de forte, de alguém que não quer dar parte fraca, de alguém que não vai a reuniões porque não se quer expor, porque tem receio de falar da sua parte emocional, talvez por estar muito condicionado pela sociedade patriarcal que nós temos, na qual nós temos vivido, principalmente há mais de 2000 anos para cá. E então, nesse sentido, há diferenças. Embora na sua essência eu penso que não há diferença entre a psicologia masculina e feminina, até mesmo porque antigamente se acreditava um bocadinho na questão da androgenia, ou seja, de uma espécie de uma base comum de onde parte toda a psicologia, em que provavelmente o homem estava mais equilibrado com o seu lado feminino e vice-versa, mas hoje isso não acontece. Não sei se vocês concordam com esta minha introdução, de falar um bocadinho, penso que já está a falar, este bocadinho para trás, e se acham que isto tem alguma relevância para a conversa. Sim. Acho que tem relevância, claro. Sim, e eu posso também dizer qualquer coisa, voltando também ao que o Marco estava a dizer de ver que há uma relutância pela parte dos homens, aparentemente, de procurarem ajuda comparativamente com as mulheres. E, por um lado, concordo que na nossa essência temos algo que transcende o género, Rui, essa ideia de que temos uma psicologia universal como base, e concordo que também haja influência cultural. Portanto,
há uma espécie de mecanismo de feedback de o que é inato em nós e o que é esperado de nós e o que é refletido de volta de acordo com nossa interação com o mundo. Portanto, há várias influências no nosso comportamento. Há o que vem de dentro e o que é um reflexo e a nossa reação. E ainda camadas assim de interpretações que nós fazemos. Portanto, há influência significativa pela parte da cultura e como é que a cultura vê o papel do homem, ou o arquétipo, ou o estereótipo até do que é suposto ser como homem, o que é permitido praticamente, assim, o que é permitido ser como homem, ou o que não é pelo menos julgado, o que é esperado. Tudo isso cria facilidade ou não em expressar-nos de determinadas maneiras ou que inclui procurar ajuda para questões emocionais, psicológicas. E talvez seja menos e menos o caso, comparativamente com 50 anos atrás, a ideia de que o homem é suposto ser forte e o homem é suposto lidar com os seus problemas e não chorar, não exprimir-se muito emocionalmente. Talvez isso cada vez menos há uma discrepância entre o que se espera de um homem e uma mulher, talvez, mas não chegamos a um zero de discrepância, ou não sei se discrepância é a palavra certa, de diferença entre o que se espera de um homem e uma mulher, o que julgamos inconscientemente. Não estou sequer a falar do que se diz que um homem devia ou não devia fazer, mas o que inconscientemente ainda influencia o nosso pensamento e a nossa reação. E pode ser, talvez... Mas agora tens outro problema, Não, eu te queria só acrescentar uma coisa. Estou a dizer, é que agora tens outro problema. Para além desse papel, digamos, que o homem tinha da sociedade patriarcal, de não poder, digamos, ser condicionado a não dar parte fraca, agora, com a junção de géneros, com as ideologias de género, com uma série de mudanças culturais a nível de ver o homem e a mulher, tu agora tens um outro problema, é que agora ou seja, está subimposto também sobre o homem esta ideia de que a diferenciação de papéis é algo que não vai existir no futuro de uma forma definida, porque tu tens hoje muitas guerras políticas por causa das ideologias de género, por causa da maneira de uma pessoa se comportar de uma forma ou de outra, e a pressão social já não é aquela antiga, mas continua a ser porque não aceita bem que o homem tem um papel diferente da mulher na sociedade. Esta ideia de que do um nasce o dois, e este dois, a polaridade é que cria uma continuidade na sociedade, está junta. Fez-se aqui uma espécie de uma mistura que não é muito saudável, de forma a que as pessoas hoje em dia compreendam o seu papel. Nem o homem percebe bem o seu papel, nem a mulher percebe bem o seu papel na sociedade. Para mais com todas estas políticas e estas agendas de misturas de género, de transexual, enfim, não vou entrar por aí, vocês estão a par disso, mas eu vejo difícil que volte a haver um papel definido do homem e da mulher, tal como havia antigamente, mas na igualdade, ou seja, já sem a força do lado patriarcal a exercer o poder, mas tentar o equilíbrio. Isso é muito difícil. Não vejo com grande dificuldade que isso volte a acontecer. Já estás a ir mais além. Eu acho, não sei se posso intervir agora, Claro. eu acho que não há um papel, não é, atribuído ao homem e um papel atribuído à mulher. Isso tem sido, de alguma forma, incutido
através da cultura, das diferentes culturas, okay? E cada cultura tem a sua definição de papel, estereotipado, e são papéis muito diferentes, mas o problema reside justamente aí, é quando nós passamos a atribuir um determinado papel a partir do género. E vão continuar a existir sempre papéis. Só que esses papéis não devem ser associados ao género e se à pessoa no contexto em que ela se insere naquele momento. E os papéis podem ir mudando de acordo com o contexto e de acordo com as pessoas com que ela vai interagindo. Quando nós falamos, e agora é o meu entendimento, quando nós falamos de psicologia do homem, eu assumi que havia aqui uma dupla interpretação. Uma, a psicologia do homem no género masculino, e a outra, que me parece ser a verdadeira questão, que é a psicologia do homem sendo a energia masculina, que é independente do género. Ou seja, nós podemos ter uma mulher com uma psicologia mais masculina e podemos ter um homem com uma psicologia mais feminina. E isto tem a ver com as energias que são exercidas. E elas não são sempre estáveis, não são sempre iguais. Elas vão oscilando. Duas perguntas, ou duas observações, que não foram perguntas, que foram feitas no início pelo Mark, que é porque é que os homens têm tanta dificuldade, e aqui presumo que fossem homens do género masculino, homens de tanta dificuldade em pedir ajuda e porque é que têm tanta dificuldade em partilhar sentimentos, acho que parte precisamente da atribuição do papel masculino aos homens do género, não é? Quando isso é apenas um papel associado a uma energia que pode ser exercida num determinado momento, independentemente do género, e deixar de ser exercida noutro. Quando esse papel passa a ser rígido, que é eu agora tenho aqui uma etiqueta e tenho que cumprir este papel, eu passo a fazer uma máscara, não é? Eu passo a viver de acordo com essa expectativa, com esse papel, como se estivesse num teatro a desempenhar uma personagem, e deixo de ser eu, ou seja, eu começo a negar outras identidades que existem em mim, nomeadamente a energia feminina, passando a dar relevo apenas àquela energia masculina. E como é associada a essa energia masculina está muitas vezes uma posição de poder e de força, não é? Pedir ajuda gera uma sensação de vulnerabilidade, logo fraqueza, e partilhar sentimentos está também muito associado, infelizmente, a vulnerabilidade e fraqueza. E, portanto, esta energia masculina dificilmente irá optar por pedir ajuda e por partilhar sentimentos. Por isso é que não faz qualquer sentido este tipo de atribuição de papéis. Eles podem ser muito úteis num dado momento, mas noutro momento deixarem de fazer sentido e ser mais proveitoso ou mais benéfico, quer para a pessoa, quer para o contexto em que ela se encontra, adotar outros tipos de energias e se calhar ser mais sensível, ou pedir ajuda, ou fazer determinado partilhas. E se calhar era aqui que nós precisávamos de chegar, e não sei se era isso que estavas a tentar transmitir, Rui. Fiquei um bocado confuso sobre a tua projeção para o futuro. Não, aquilo que eu concordo contigo, porque é assim, uma coisa é o género, outra coisa é a energia. Há mulheres que têm uma energia masculina mais forte, há homens que são mais femininos, isso concordo em absoluto contigo. Eu estava a fazer mais uma análise do ponto de vista histórico-social. Ou seja, basicamente aquilo que eu estava a dizer é que é assim, pelo menos nos últimos 2000 anos, a sociedade patriarcal deu um papel ao homem social e histórico. Pronto. E agora nós estamos numa época, e como tu estavas a dizer muito bem, que é muito mais circunstancial. Nós nos poderíamos, digamos, libertar desse jugo do patriarcado e desenvolver outras facetas, quer do género masculino, quer dentro do género masculino, quer dentro do género feminino, genuínas. Mas o que é que acontece? O atual momento histórico e a projeção do futuro que se parece que está a ter, por causa de uma série de agendas que me parecem ser de caráter político, como é a questão das ideologias de género, a questão do gaysismo, da questão lésbica, as mais variedíssimas questões, estão a pôr outra vez um peso sobre essa busca dessa energia espontânea que tanto masculina como feminina, tanto o homem tem e a mulher tem. Eu não sei se estão a colocar um peso. Acho que, pelo contrário, acho que estão a abrir espaço para existirem vários caminhos. Parece-me a mim. Não, porque eu acho que não, porque é uma questão muito política, social.
e não é uma coisa que nasce, digamos, genuinamente da pessoa. É um bocadinho como a questão, por exemplo, do prazer. O nosso prazer hoje em dia também foi muito influenciado pelos mídias, por aquilo que vemos na televisão, e não é um prazer muitas vezes de uma busca genuína daquilo que realmente nos dá prazer. É muitas vezes uma coisa que apanhamos pelos mídias, digamos, pelo aparatos mediático e publicitário, e depois pensamos que gostamos daquilo. E eu acho que está a acontecer também um bocadinho com esta questão da psicologia do homem e da mulher. Nós não estamos, nós sob a ideia que estamos a ser mais livres, muito daquilo que nós expressamos muitas vezes, não estou a falar de ninguém aqui em especial, estou a falar no geral, acabamos por exprimir não verdadeiramente as nossas energias genuínas, mas muitas vezes aquilo que também aprendemos da sociedade e que retemos. São criados outros condicionamentos, afim ao cabo. Isso. Em vez de haver uma libertação de condicionamentos, é criado o condicionamento que o homem, a partir de agora, também tem que, por exemplo, ser mulher, ou tem que ter energia masculina. E aqueles homens que não têm energia masculina nenhuma, se calhar sentem-se, mais uma vez, deslocados. Exato. Exato. Mas bem, Paulo, nós temos as energias todas. A questão é se elas estão desenvolvidas ou não. Ou se nós temos algum bloqueio inconsciente que nos inibe de chegar a ela. Porque, por exemplo, eu tenho estado a acompanhar algumas mulheres que têm estado a participar num círculo de mulheres. E uma coisa no qual eu não posso participar porque não sou mulher, não é? Mas vou falando com algumas delas e elas vão partilhando os trabalhos que vão fazendo nesses círculos e as aprendizagens que têm tido. E uma coisa que uma delas me partilhou, que foi muito interessante, aliás, não foi só uma, foram duas, foi que muitas vezes o conflito interno, e são duas pessoas que tiveram a mesma aprendizagem, mas de polos diferentes. Uma era muito feminina e a outra muito masculina. O bloqueio muitas vezes vem de uma parte de si não aceitar a outra parte, que é, eu tenho um perfil mais masculino, seja lá o que quero dizer, né? Tenho uma energia mais masculina e rejeito o meu lado feminino. E a outra mulher tinha exatamente o mesmo dilema, mas era ao contrário. Eu tenho uma energia muito feminina e rejeito completamente a minha energia masculina. E isto gerava uma série de bloqueios no dia-a-dia, no relacionamento com as pessoas, nas tarefas que realizavam, nas questões profissionais. E a questão que elas aprenderam foi, eu posso aceitar o meu outro lado, não é? As outras energias, deixá-las vir ao de cima, portanto, deixá-las vir naturalmente ao de cima e exercê-las consoante os contextos. Sim. E há momentos em que é para exercer uma energia mais masculina e momentos em que é para exercer uma energia mais feminina. E no momento em que... Sim. Estás a falar de uma patologia. No momento em que essas energias se aceitam uma à outra, há uma convivência muito mais saudável. Eu só diria que estás a falar de uma patologia. Patologia que eu acho que 99% ou 99,9% dos seres humanos sentem, mas estás a falar de uma situação patológica, que é não aceitarmos a outra energia. E isso é... Mas atenção que isso é verdade. Espera, atenção que isto é um processo inconsciente e que antes destes processos, dos círculos em que elas participaram, se perguntasse a cada uma qual era a energia delas, uma dizia, a minha energia é masculina e esse feminino tem 0. Certo. E a outra dizia, não, a minha energia é feminina e de masculino tem 0. Está percebido, Sérgio. E diziam isto com muita naturalidade, sem qualquer... Sim, está percebido. O que eu quero dizer é que isso não fecha, acho que não fecha o argumento, no sentido em que isso é verdade, sim senhor, é uma situação que eu acho que é patológica, que quase todas as pessoas sentem. O que eu penso é que, a partir do momento em que todas as pessoas resolvessem essa patologia, em que aceitassem a outra energia, não teriam 50-50, não teriam 50-50. Haveria umas que teriam mais propensão para a energia masculina e outras mais propensão para a energia feminina, por uma questão de gosto, mas também por uma questão que ainda não foi aqui falada, que eu gostava só de apresentar então a minha opinião. A minha opinião é, sim, existe uma psicologia do homem por um dos motivos que foi aqui falado, o motivo cultural, que mascara a essência, portanto, na essência não há psicologia do homem e não há psicologia da mulher, há uma máscara cultural. Mas há outra que não foi aqui falada, que é a biológica. E para mim existe uma psicologia do homem biológica que não mascara absolutamente nada. Isto. Não. Olha, agora tenho que me fazer mute aqui ao homem. E isto vai um bocado de encontro àquilo que o Rui estava a dizer, que é, na biologia, eu aceito que haja
uma maior propensão para os homens terem determinados papéis e uma maior propensão para as mulheres terem determinados papéis. No fundo, existe uma liberdade para cada pessoa, sentindo a sua energia mais masculina ou feminina, desempenhar seja os papéis que forem, mas eu diria que os homens normalmente serão mais altos e mais fortes para desempenhar certos papéis e a biologia das mulheres provavelmente dar-lhes mais capacidade para resistir à dor física e para oscilações a nível de humores que lhe dão provavelmente, estou aqui a especular, uma maior empatia pelos outros e uma maior capacidade de contribuir de uma forma compassiva para o mundo. Isto lá está, tem tudo a ver com energias, cada um tem as suas, todas as pessoas têm ambas as energias em suas percentagens e comparando um homem com uma mulher específica, o homem pode ter uma energia mais feminina do que essa mulher e essa mulher ter uma energia mais masculina. Portanto, pode-se virar exatamente o contrário. Agora, na sua generalidade, eu acho que a biologia tem um papel importante e que a igualdade de géneros, que são agendas políticas que o Rui está a falar, tenta tapar isso e ao tapar isso está a criar novos condicionamentos no sentido em que nós não reconhecemos biologicamente quais são as nossas forças. E eu sei que enquanto homem posso pensar, porra, eu também tenho uma empatia tão grande como uma mulher, ou ter uma mulher aqui ao lado que me diga, epá, eu tenho mais força do que tu, tudo bem, isso acontece N vezes, mas ao mesmo tempo, se a sociedade reconhecer que existe biologicamente maior preparação de cada um dos sexos para determinadas atividades, isso pode ser encarado de forma livre. Eu sinceramente tenho algumas dúvidas de que, mesmo existindo algumas diferenças a nível biológico, tenho muita dificuldade em atribuir isso a uma psicologia. E mesmo em termos de desempenho físico, a minha experiência, que é pequenina, como é óbvio, né, e como tu sabes, demonstra-me que as mulheres têm praticamente tanta capacidade em desempenho físico, agora falo de desporto, como os homens. O que eu noto muitas vezes, e tenho vindo cada vez mais a identificar isso em homens também, é que por questões culturais as mulheres desenvolvem menos o corpo desde pequeninas, porque ficam mais tempo em casa a brincar com bonecas, okay? Comparativamente aos homens. O que faz com que desde muito cedo os homens desenvolvam uma densidade óssea muito maior e um desenvolvimento muscular maior. O que eu tenho vindo a observar nos últimos anos é que isto já não é tão verdade assim, porque estas últimas gerações, mesmo do sexo feminino, do sexo masculino, passam muito tempo em casa, sentados, a um computador ou a ver televisão, normalmente ao computador, o que faz com que também não desenvolvam a sua aptidão física e quando chegam ao ginásio, a sua capacidade física é exatamente igual a qualquer outra mulher que chegue nas mesmas condições. Portanto, tenho alguma dúvida, mesmo existindo essas diferenças biológicas, que é óbvio que existem, não só pela forma, como também pela aptidão de ter e não ter filhos e de produzirem determinado tipo de organismos, tenho muita dificuldade em atribuir isso a uma questão de psicologia, que é uma coisa que é diferente, ok? Na minha perspectiva, atenção. Tu referiste aí outra coisa que foi em termos de tarefas, e agora eu não tomei nota e queria dizer qualquer coisa sobre isso e não me lembro o que é. Eu sugiro que demos a palavra ao Marco, que tinha levantado a mão há pouco. É verdade, Peter. Sim, peço desculpa, sim. Só para dizer uma coisa em 10 segundos, no reino animal, não havendo condicionamentos psicológicos, existe também uma distinção entre as tarefas do macho e da fêmea pela sua predisposição biológica. É só isso. Sim, mas, por exemplo, quem caça nos leões, por exemplo, normalmente são as fêmeas. Lá está. Existe uma predisposição biológica. Pode ser ao contrário. Normalmente. Mas isto terá a ver com alguma coisa biológica ou terá a ver com uma estrutura cultural daquela espécie? Boa pergunta. Estás a perceber? É muito... Por exemplo, os cavalos... Como é que se chamam aqueles cavalinhos do mar? Cavalos marinhos. Os cavalos marinhos, sim, obrigado.
Os cavalos marinhos, normalmente a fêmea deita para fora os ovinhos, não é? Uhum. E o macho é que guarda os ovinhos e os leva ao longo do tempo todo até eles eclodirem. Uhum. O macho papel fica diferente. grávido, por assim dizer. Ele fica grávido, exatamente. Portanto, é um Sim. papel diferente, não é? Claro, Não claro. sei, eu tenho sérias dúvidas em associar estas questões biológicas, estas diferenças biológicas, a uma questão de psicologia. Pode haver alguma ligação, mas eu não consigo demonstrá-la, porque aquilo que eu observo parece-me mais associado a uma questão cultural do que propriamente biológica. Portanto, não consigo estabelecer a ligação. A maioria. Uhum. Marco? Estás É melhor muted. tirar o... Exato. Eu vou tirar. Vocês conseguem ouvir-me? Sim. Sim. Ótimo, ótimo. Eu vou encostar assim a minha voz aqui ao auricular para se ouvir melhor. Eu peço desculpa, estou aqui com dificuldades aqui no sinal, eu não vou conseguir estar aqui mais tempo neste sítio, porque isto está um bocado complicado, tenho aqui muita confusão e não vou conseguir estar aqui mais tempo, infelizmente. Mas Ok. eu tive a ouvir cada um de vocês e achei, achei importante todas as visões. Eu também partilho de todos a mesma visão. Sei que aqui, como o Paulo está a dizer, nós temos que fazer aqui uma divisão, temos que fazer aqui uma separação imediatamente, que é a divisão entre a essência e a questão cultural e o papel daquilo que é esperado pela sociedade. Há uma diferença muito grande. A essência há algo que podemos chamar mais espiritual, mais filosófico, metafísico, eu também concordo, o lado masculino e feminino em nós, e todos nós temos essa energia dentro de nós. Eu também concordo, também estou nessa mesma linha de seguimento, isso é inquestionável. Agora, tem outra questão, que é aquilo que eu verifico em consultas, vou basicamente partilhar aquilo que eu tenho visto. Eu tenho visto muito um fenómeno, que eu chamo de fenómeno, não é? Porque eu tenho estudado isto e também os meus professores, também alguns mentores meus têm falado, que é a questão do macho castrado. Isto é, o homem, na minha maneira de ver, muitas consultas que eu tenho tido, muitos homens estão a revelar uma dificuldade muito grande em assumir a sua masculinidade e impor um pouco a sua personalidade, digamos, impor um pouco o seu ego, assumir um bocadinho uma virilidade, uma certa agressividade. E o que eu vejo é que muitos homens que eu tenho encontrado em consulta sentem-se perdidos porque estão, de certa forma, constelados muito para a energia feminina, para a função feminina. Ou seja, é verdade que o homem necessita de curar as feridas passadas, os erros da sociedade patriarcal. No entanto, o que eu tenho visto mesmo é que muitos homens estão com muita dificuldade em assumir o seu lado masculino e que estão-se a castrar eles próprios como homens nessa função. E encontro vários sintomas, por exemplo, dificuldades sexuais, por exemplo, em relacionar-se com o sexo oposto, dificuldades em encontrar um propósito, dificuldades em assumir a sua carreira profissional, dificuldades em encontrar, digamos, um rumo e orientação. Isso está relacionado, na minha maneira de ver, isso está muito relacionado um pouco com a função mais agressiva do mais, que atualmente acho que está a levar à depressão de muitos homens. E tenho visto muitos homens muito enraivecidos também, por não poderem expressar realmente esta necessidade de se exporem nesse sentido. E muita da depressão que eu estou a encontrar também, acho que deriva não é da tristeza, mas é da raiva. Porque os homens, de certa forma, numa questão cultural, não estão a conseguir expor a sua virilidade. E na minha maneira de ver, a virilidade é um fator que é psicológico, que há uma virilidade psicológica e emocional, em que alguém é afirmativo, está relacionado com a energia masculina, mas também eu considero a virilidade como uma questão biológica, ou seja, os níveis de testosterona. Nós não podemos esquecer que nós somos máquinas biológicas. Sendo máquinas biológicas, nós produzimos hormonas distintas entre sexos, ou seja, as mulheres produzem estrogênio e os homens produzem estrogênio e progesterona e os homens produzem testosterona. E isto por si só dá um mindset completamente diferente entre o homem e a mulher em relação à forma como encaram o mundo. Sim. E o que eu tenho visto mesmo realmente é que estão, de certa forma, a condicionar os homens a pensarem como mulheres, e isso está a fazer com que os níveis de testosterona dos homens estão a descer abruptamente. Daí que nós encontramos muitos estados de depressão, suicídio, impotência, ejaculação precoce, dificuldades em ter uma relação, porque realmente creio que o nosso lado masculino está a ser atacado por todos os lados. Eu partilho com o Sérgio muita opinião em relação à necessidade de nós termos esta igualdade de géneros e igualdade de papéis,
E é verdade, acho que é uma questão de igualdade de direitos humanos em vez de papéis. Acho que devíamos partilhar mais a igualdade de direitos humanos. Mas na realidade, eu acho que está a existir aqui uma trampa muito grande a nível social, é isso que me está a preocupar. Uma trampa social em que queremos, de certa forma, igualitar em relação às nossas funções como homem e como mulher. E isto, digamos, é a minha opinião do que eu tenho visto. Uhum. E acho que, por exemplo, neste grupo que nós estamos a fazer aqui, é um grupo para homens, não é? É um grupo masculino. Ok, se é um grupo masculino já estamos aqui a fazer uma diferença, não é? Por isso, por aí já podemos ser muita coisa também. E, Estás a e referir aí, ao grupo das terças-feiras? O dos homens é às terças. Pronto. Então essa foi a ideia do Paulo, então. Que vai ser amanhã o primeiro dia. Perfeito, é isso. E creio que neste sentido, sim, podíamos colocar aqui uma psicologia do homem, porque nós temos que resgatar a nossa essência primordial biológica. E isto está relacionado um pouco também com rituais de iniciação, a função do homem Uhum. na tribo, a função biológica do homem como caçador, como explorador, como aventureiro. Digamos, esta parte que agora está a ser completamente castrada em todos os sentidos pela nossa sociedade, está-nos a tornar homens machos. E não é no sentido que eu quero apresentar isto como sentido sexista, chauvinista, mas nós não podemos negar a nossa herança genética, que já tem milhares e milhares e milhares e milhares de anos, e que neste momento estão a fazer crer que isso está tudo errado. É isso que me assusta um bocadinho. Não sei se vocês partilham, não sei se vocês partilham a mesma opinião ou não. Eu completamente. Eu acho que tem a ver com o que o Rui estava a dizer, porque não ainda há 2000 anos atrás, basta ir há 100 anos atrás, o homem estava culturalmente protegido pelo machismo e pelos ideais do romantismo. Nós estávamos protegidos, eles estavam protegidos, portanto o homem conseguia ser parvo e viril e controlava a sociedade, de certa forma. Havia uma sociedade ainda patriarcal bastante enraizada. E os papéis da mulher estavam muito bem definidos e isto organizava uma sociedade relativamente sólida. Portanto, as mulheres eram mães, as mulheres eram donas de casa, o homem ia trabalhar e, portanto, isto era uma sociedade que estava sólida, montada neste sistema em que o homem não se sentia atacado na sua masculinidade. A partir do momento em que se inventou a nível político a necessidade das mulheres começarem a trabalhar porque a fonte de rendimento do homem já não seria suficiente para sustentar uma família, isto começou a destruir este modelo social relativamente sólido, e eu falo de solidez mesmo para dizer que não era bom. Porquê? Porque isto escamoteava muitos problemas que as mulheres sofriam em silêncio. Mas... Desculpa interromper. Sim. Sim, Paulo. Não, só para dar aqui mais chega às tuas palavras, só para fazer um parêntese. E isto também é outro mito que eu considero outra trampa a nível social, esta programação social em torno da questão de violência de género, que para mim é também uma grande trampa que neste momento está na sociedade, que é a questão mesmo da vítima. Pois. Porque aqui o homem, se formos a ver aos factos, a violência existe, a violência mais grave existe por parte do homem, e só podemos explicar aqui uma coisa, é que o homem sofre imenso, e mesmo na sociedade patriarcal, para assumir o papel que estavam a sofrer, o homem precisa de se aniquilar ele próprio para estar no papel onde está. Eu, de certa forma, não via a sociedade patriarcal como sendo o problema, mas vejo um problema a forma como o homem está, de certa forma, a renegar o seu sofrimento e a sua separação com a alma, com o seu lado feminino. E acho que aí é que está realmente o cerne da questão, é que o homem foi programado a esconder a sua dor. E neste momento estão a fazer crer que ainda por cima são os maus da fita. Ou seja, se o homem está em sofrimento, ainda por cima são os maus da fita, o que é que eles vão fazer com a dor? Eles vão ter vergonha de a sentir, eles vão ter vergonha de manifestar, de expressar. E é isso que eu tenho encontrado. O que tu estavas a dizer é que, sim, que ele escamoteava antes, já escamoteava antes, há 100 anos atrás, a sua dor e o seu sofrimento, certo? O homem quando é violento é porque ele está em sofrimento. Isto aqui é algo que temos que ter em conta, não é? E isso é muita ideologia que agora está a ser, de certa forma, condicionado pelos meios de comunicação em relação à vítima, em relação à questão de violência doméstica. Estão-se a esquecer completamente desta realidade. Eu vejo aqui uma grande injustiça. E isto mexe pessoalmente comigo, sabes? Porque realmente eu, em consultas, vejo homens que têm uma grande necessidade de se transcender, de encontrar o seu lado feminino, mas que têm
tenho uma vergonha imensa, uma resistência imensa de aceder a esse processo por causa disso. E isto como homem dói. Isto como homem dói. Eu vou terminar o meu raciocínio, mas depois era importante explicar onde ele se encaixava, que era estes homens, portanto, nesta sociedade relativamente sólida e que depois, com a igualdade de género, com a mulher a começar a ter os direitos iguais de voto, de trabalhar, etc., tudo muito positivo, e entretanto começaram a surgir as situações políticas que o Rui falava, da igualdade de género, em que se começam a impor novos condicionamentos ao homem para que o homem deva respeitar a sua energia feminina, que também tem que chorar, que também chora, que também uma série de coisas que eu não estou tão bem informado para aqui estar a falar. Mas eu calculo que sejam essas coisas que estão a fazer com que o homem que estava em sofrimento antes agora perca a outra parte que ele tinha, da masculinidade, da virilidade, porque não está a ser nesta sociedade aceite. Ou seja, enquanto na tal sociedade matriarcal mais machista ele podia ser estupidamente macho e não punha isso em causa, hoje, para além do sofrimento de não partilhar as suas emoções, começa-se a pôr a sua virilidade em causa, porque a sociedade não está a aceitar tão bem isso. Está a tornar isso num condicionamento. Era só esta a partilha que se calhar queria talvez tentar encontrar uma explicação para aquilo que estavas a dizer do homem com problemas em assumir a sua masculinidade. Paulo, eu diria que naquilo que tu estás a transmitir aqui... Desculpa interromper, Hugo, peço desculpa. Eu estou aqui a ter dificuldades no sinal para aí. Só mesmo que a conversa está a ser super interessante, mas eu vou ter que desligar. Eu agora estou aqui com problemas de sinal e também aqui também não estou a conseguir aceder melhor aqui também. Ora bem, eu acho que aqui temos muitas perguntas para fazer e acho que seria na minha maneira de ver, acho que isto é algo que poderia ser explorável depois no grupo de homens. Mesmo esta questão, porque o homem está a sofrer muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam. E acho que nós estamos a escolher, quando falo nós, estamos a falar do meu grupo, o meu papel, não é? Acho que nós estamos a escolher muito mais aquilo que realmente nós temos e temos muito mais para oferecer do que aquilo que realmente estamos a oferecer. E acho que isso era algo que nós podíamos, de certa forma, explorar um pouco, não sei, no grupo de homens. Não sei se concordas comigo ou não. E eu sei que a questão emocional é muito importante, mas também estamos a esquecer da questão relacional. A questão da relação com o poder, da influência, a questão da agressividade, são fatores que estão-se a tornar tabus. Nós não podemos dizer que podemos ser mais pessoas neste momento, não é? Nós temos que ter uma afirmação de uma personalidade e isso também está a ser reprimido. E acho que isso era algo que podíamos explorar depois. Mas isso é a minha opinião, a minha maneira de ver as coisas. Pelo menos de acordo com aquilo que eu tenho visto também na minha parte prática. Acho que que eu estou a partilhar ou não. Sim, eu acho que o que a conversa revela até agora é que isso aqui é mesmo o início do tema, porque há tantas direções em que se pode ir e eu tenho vontade de partilhar mais umas coisas e vejo que há várias direções em que a conversa pode ir. Portanto, faz todo sentido que vai iniciar amanhã o grupo de homens para aprofundar esses temas, os outros que vão surgir, e até pode ser interessante num encontro futuro de livremente, que é aberto a mulheres, ou é, digamos, independente de género, voltar a esse tema, talvez com uma convidada que pode dar reflexões, sim, talvez várias, não necessariamente todas no mesmo evento, mas podemos fazer mais encontros e ter a reflexão do lado feminino ou de mulheres. A experiência do lado feminino, não é? Tens alguém em Todos mente? nós estamos a falar, nós os cinco, estamos a falar aqui de uma coisa que observamos, mas que não experienciamos na pele. Uhum.
o lado feminino, posso dizer? Nós não fazemos a mínima ideia, por mais episódios que elas possam partilhar connosco, nós não fazemos a mínima ideia o que é estar no papel de uma mulher na sociedade hoje em dia. E estamos aqui a especular que elas agora têm mais direitos e já têm igualdade, etc. E que nós estamos a sofrer muito por causa desta confusão de papéis, que em alguns casos é um facto. Há essa confusão, mas eu acho também por haver esta mistura entre energia masculina e feminina com o género, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos a esquecer também que também existe pressão por lado das mulheres, género feminino, para os homens manterem papéis masculinos. Essa pressão também existe a um nível muito inconsciente, quando não é assumida, de verdade. Inconscientemente esse papel existe. Eu lembro-me de ter lido não queremos passar essa mensagem que estamos a esquecer. Não queremos passar essa mensagem. A gente não esquece isso. Uma reflexão de um fulano, um trabalho Bom, agora esqueci o nome dela, mas eu estou a me lembrar. Ele estava a dizer que todas as mulheres querem que os homens sejam mais sensíveis, mas quando nós começamos a demonstrar sentimentos, elas afastam-se porque acham-nos fracos. Portanto, isto é uma pressão inconsciente que uma mulher está a fazer a um homem, não é? Isso também existe. Só que agora nós estamos a falar sobre a igualdade e do abuso que existe por parte das mulheres, entre aspas. Eu acho que isto é uma mega generalização e não é inteiramente verdade. Mas dos interesses políticos e não só. Para o homem adotar uma energia feminina, quando a verdade, da forma como eu a vejo, é que não se está a querer fazer com que se troque uma energia masculina por feminina. O que se está a querer fazer é que se abra mais uma energia feminina no homem e que se abra mais também uma energia masculina nas mulheres. Da expressão. É perigoso. É perigoso? É perigoso? Minha maneira, sim, da minha maneira pode sonar perigoso, porque acho que nós já temos esse equilíbrio feito dentro de nós, mas isso é a minha maneira de ver. Ou seja, acho que já temos esse equilíbrio dentro de nós, mas que realmente acho que eu digo novamente, o nosso papel está a ser como homem. O nosso papel está a ser mas qual papel? A questão é essa. Nós estamos a falar que o papel masculino está a ser colocado em causa, mas qual papel? Que papel é esse? Liderança. Qual liderança? Liderança, assertividade, tudo que a nossa sociedade foi estruturada como patriarcal. Na minha maneira de ver, nós precisamos trazer isso novamente ao de cima. Eu posso ter uma visão a sociedade patriarcal estava, na minha perspectiva, estava completamente errada. Eu ia me sentir muito mal se tivesse uma filha que não pudesse desempenhar determinado tipo de funções ou de papéis ou de liberdades porque a sociedade acha que isso é errado para uma mulher. Eu ia me sentir revoltado. Sim, eu no sentido que este aqui volto novamente a dizer, a minha perspectiva é diferente, talvez. Sim, claro. É que realmente eu não considero a sociedade patriarcal como sendo o problema. Considero o problema é o sofrimento escondido do homem por trás da sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal é maléfica a partir do momento em que o homem está desequilibrado internamente. E creio que há muito, digamos, essa estrutura patriarcal poderá ser, de certa forma, reativada, pode ser reajustada, e o homem pode assumir novamente esse papel como liderança, tendo uma mulher por trás nesse sentido que apoia também nesse sentido equilibrado. É engraçado, é como se estivesse a trabalhar em camadas. Nós ficamos pela camada da sociedade patriarcal e tu já estás a ir à camada mais profunda, que é o porquê que o homem está a criar problemas na sociedade patriarcal. Isso. Eu gostaria de falar um momento também acerca disso, Meus amigos, eu peço imensa desculpa, vou ter que desligar, estou mesmo a ter aqui sinais de dificuldade. Obrigado, Marco. E uma vez mais agradeço já por este momento e espero falarmos mais vezes. Obrigado, Ótimo. Marco. Até breve, Marco. Um grande abraço. Até breve. Um grande abraço. Nós vamos ter que concluir daqui a pouco. A nossa intenção é fazermos um encontro de uma hora. E eu acho que abrimos aqui portas para voltar a esse assunto
se for de interesse mútuo, eu acho que há coisas, se me permitirem fazer uma espécie de resumo do que é que abordamos, e onde talvez parece haver um desencontro ou pontos de vista divergentes, mas que talvez seja simplesmente uma maneira diferente de abordar um tema ou um ênfase diferente que cria uma aparência de divergência de opinião. Por exemplo, o Sérgio estava a dizer há pouco de que não é em todas as culturas ou espécies que o masculino ou o macho tem o papel de ser o forte ou o caçador. E o exemplo do cavalo marinho, em que o macho fica grávido, cuida no seu próprio corpo dos bebés, por assim dizer. E o Paulo estava a dizer, talvez aparentemente em contradição, que há um papel, estava a dizer basicamente que há um papel atribuído biologicamente, corrijo-me se estou a dizer, não estou a representar bem o que disseste, mas eu acho que aqui a discussão está a vir à volta de é imposto pela cultura ou é inato. O fato de divergir de uma cultura para outra ou de uma espécie para outra não quer dizer que seja inteiramente cultural, não é? A cultura do ser humano é aqui, eu acho que aqui a nuance é a cultura é biologicamente determinada ou é mutável, porque no ser humano parece ser muito mais mutável do que nos cavalos marinhos ou nos leões. Não sabemos se eles mudassem radicalmente de ambiente, se não iriam mudar de o que chamaríamos então de observar. Era uma cultura adaptada a um ambiente, não é? Supomos, eu acho que geralmente supõe-se que quando olhamos para o ser humano e os outros animais, destacamos-nos como tendo uma capacidade de mutabilidade cultural que nos diferencia dos outros animais. Supõe-se que os outros animais estão a responder, a sua cultura, por assim dizer, é uma expressão da sua biologia, que não são duas coisas. Enquanto no ser humano temos camadas de abstração, de ideias, de filosofias, de crenças que criam uma capacidade de criar culturas, de certa forma, até contrárias ao nosso tendências biológicas, exato. Então, eu acho que é interessante, não é necessariamente uma coisa conclusiva, mas é interessante considerarmos a influência de milhares de anos de cultura humana. Por exemplo, vamos para trás supondo que entendemos a história do que foi o ser humano. Vamos supor que então vivíamos todos em tribos, antes de cidades, e essas tribos considera-se hoje em dia que muitas das culturas humanas eram matriarcais, antes de serem patriarcais. E entende-se em geral que essas culturas matriarcais eram mais pacíficas. Não baseavam-se em guerra, em acumular armas, em porem-se em oposição a outras tribos. Há uma teoria, acho que não é Rui, comprovada, nem plenamente aceita. Eu tenho estado a tentar falar, mas não consigo. Estavas em silêncio, Rui. E agora? Agora estás, mas já agora, desculpa Peter, interrompi, foi só para o Rui perceber o que é que estava a acontecer. Tudo bem. E agora? Estão-me a ouvir ou não? Sim. Não? Sim, mas posso só terminar esse fio. Sim, estamos. Estamos. Mas estão-me a ouvir ou não? Ainda não percebi. Tu não deves estar a ouvir, porque estamos a responder a ti. Está bem.
Não, eu estou a ouvir, estou a ouvir. Eu estava a tentar dar o caso essa coisa que estavas a dizer, das culturas matriarcais. Tens, por exemplo, o caso das Amazonas, daquelas Sim. tribos das mulheres guerreiras. Portanto, essa ideia que as tribos matriarcais não tinham conflito, hoje em dia também não se tem bem a certeza que se seria assim. Porque mesmo na pré-história era a lei do cacete e da força. Portanto, esta ideia de que vivíamos todos em harmonia com a natureza e que era tudo... Isso é uma ideia que nos foi passada, mas que não é integralmente essa a verdade. Mas pronto. A verdade pode não ser homogénea, pode não ter sido a mesma em todos os tempos do passado remoto. Não é? Há fases e há culturas, não foi tudo uma coisa e de repente do matriarcado passou ao patriarcado. Mesmo nos tempos antigos em que se fala de um período de matriarcado, pode ter havido culturas mais, como descreveste, do cacete, e outras mais pacíficas. Eu não me lembro exatamente onde é que é, eu acho que na América Central encontrou-se, por pesquisas arqueológicas, eu não sei se foi o trabalho da Marija Gimbutas que baseou-se nisso, mas encontrou-se evidências de uma cultura que simplesmente não tinha armas. Uma cultura muito desenvolvida, pelas comparações que se faz daquilo que se conhece daquelas épocas, mas aparentemente era uma cultura pacífica. Portanto, uma teoria que eu queria abordar aqui, que é interessante para contemplar, não é uma coisa que dá para talvez comprovar nesse momento, mas há uma teoria desenvolvida pelo Wilhelm Reich, que é que, eu não sei se foi 16 mil anos atrás ou 12 mil anos atrás, mas assim, numa época bastante remota em termos de o que se sabe da história da humanidade nessa altura. Há a teoria que muitas das culturas, se não todas, viviam em zonas amenas, zonas em que havia abundância de alimento e que essa abundância no meio ambiente levava mais facilmente a uma cultura pacífica. Não havia tanta predisposição para ter que lutar para defender recursos, para conquistar, para obter recursos, e então havia mais predisposição, mais facilidade em haver uma cultura pacífica. E mais facilidade, consequentemente, talvez, de haver culturas matriarcais, que não dependiam da força bruta associada ao homem, de ter que lutar com outras tribos, de ter que subjugar outros, de ter que usar a força para preservar a cultura. E depois supõe-se que houve uma mudança climática radical que levou a deslocações ou que levou a haver naquelas zonas falta de alimento, falta de segurança e que então o poder, literalmente, o poder passou ao homem para questões físicas de defesa, de conquista, porque passou a ser necessário para preservar o grupo, a família, o grupo, a tribo. Acho que esse tema, mesmo que seja especulativo, traz questões e o que foi a consequência de viver uns milhares de anos de forma tribal, em que a força bruta era necessária. Isso ainda talvez faz ligação com o que o Marcos estava a dizer, de uma herança genética. Sim. Isso aqui é uma mistura de herança genética, em que a tendência era o masculino ser o mais forte, e uma herança cultural, em que a tendência era dar o poder ao homem. Só quero confirmar a telepatia, tribo. porque eu estava farto de repetir na minha cabeça, acrescenta à herança cultural a herança genética, e tu falaste, portanto é só para confirmar que a telepatia funcionou. Ok. Então, é só isso que eu queria acrescentar aqui, e por mim voltávamos
de novo a esse tema se acharem que é enriquecedor Sim, para nós, para os outros. Eu diria que em relação ao que o Sérgio disse, que eu concordo, só não acho que seja fechado. Fechado no sentido em que somos na biologia, culturalmente, que as coisas estão fechadas no sentido em que vamos descartar a nossa biologia, vamos descartar a nossa cultura e homem e mulher são exatamente iguais e se forem criados nas mesmas circunstâncias vão ser exatamente iguais. Portanto, essa carga genética para trás, essa carga cultural para trás, terá a sua influência. Se será 5% ou 50% ou 90%, não sei. Não sei se será muita ou se será pouca. Eu também gostava muito... Essa experiência que eu saiba nunca foi feita, não é? E nós não fazemos a mínima ideia como é que seria criar um conjunto de homens e mulheres, porque acho que não bastava fazer só com um de cada, um conjunto de homens e mulheres completamente livre de qualquer tipo de influência cultural sobre diferenciação de género. Há muita gente que tentou fazer essa experiência, atenção. Sim, podem ter tentado, não sei até que ponto foram eficazes. Porque estas coisas vêm muitas vezes do nosso inconsciente. Não é? São coisas que nós fazemos e dizemos e nem sequer nos apercebemos. Quando nós olhamos para uma criança, e isto são aquelas coisas mais óbvias, nem sequer são as mais... O exemplo que eu vou dar nem sequer é dos mais subtis, é mesmo mais evidente. Mas mesmo assim este passa completamente ao lado na maioria das pessoas. Quando uma pessoa encontra uma criança e a cumprimenta como se for uma rapariga, olá princesa, se for um rapaz, olá campeão, logo isto no inconsciente instala uma separação muito grande. Principalmente se tivermos em conta os estereótipos associados à princesa e a campeão. Yeah. Verdade. Portanto, como é que essas tentativas de experiência foram feitas? Não faço ideia. Mas por isso é que eu lhe chamei tenho tentativas. algumas dúvidas que isto seja possível de fazer. Pronto, eu tenho muitas dúvidas que se consiga fazer uma coisa completamente limpa, não é? Sim. Se conseguíssemos criar um conjunto de homens e mulheres em situações muito iguais, provavelmente as diferenças que derivam da questão biológica seriam mínimas. Isto é uma especulação minha, atenção. Sim, podem ser mínimas, mas tem que Mínimas, existir... mas Eu acho que as diferenças seriam mínimas. Mínimas, mas não... Existem. Eu tenho férias e as mulheres não têm. Né? As mulheres têm período, eu não tenho. As mulheres podem engravidar ou não, e amamentam eu não. Exatamente, só é gravidez... eu desenvolvo uma determinada... Eu naturalmente, como homem, poderei desenvolver uma determinada musculatura que as mulheres naturalmente poderão não, mas isto estamos a generalizar, ok? Estamos a generalizar e não sei até que ponto é que isso faz diferença, a não ser, por exemplo... Agora, voltando ao desporto que eu mencionei há bocado, a não ser, por exemplo, em desporto de elite. Se estivermos a falar do desporto como eu pratico, eu tenho sérias dúvidas que isto tenha realmente algum impacto. Eu, para mim, intuitivamente, e vou dizer só intuitivamente, só a menstruação e a capacidade da mulher tolerar mais a dor faz uma enorme diferença entre os géneros. Entre os géneros, não, entre a biologia. Acrescentando a isso o facto de... Mas o que é que isso tem a ver com papéis na sociedade, percebes? Espera aí, deixa só o Peter dizer que... O porquê essa capacidade de aguentar a dor? É só por acaso que a mulher dá à luz e, enquanto biologicamente temos essa, no mínimo, predisposição para a mulher dar à luz, porque já existe casos de mudança de sexo em que uma pessoa que tinha nascido mulher mudou de sexo para homem, depois engravidou. Portanto, é um desafio para entendermos como utilizar a própria linguagem para descrever as situações de género. Mas pronto, enquanto há uma tendência a ser a mulher a engravidar, vai haver um efeito na psicologia. Eu acho que isso, concordando que temos tendências culturais que influenciam a psicologia e mudando a cultura, muda-se a psicologia, algo que não é pequeno, esse ato de engravidar, de cuidar durante 9 meses dentro, depois de cuidar, em princípio, através de amamentar, esse processo tão delicado, tão essencial à continuidade da vida,
não é uma coisa pequena em termos de quando se elimina os outros pormenores culturais, mantém-se isso. E é tremendamente impactante, eu diria, na psicologia inata, não é? Por exemplo, só rapidinho, o homem pode impregnar e depois nem sequer saber se que é pai. Esse é o nível de responsabilidade que, potencialmente, o homem pode ter no ato sexual. Zero. Zero. Uma mulher não tem essa liberdade. É que a palavra tio é mais antiga que a palavra pai. Ok. Mas Eu era pai e não sabia. epá, mas Pai é uma época em que não se conseguia discernir com certeza quem era o pai, então falava-se nos tios, é isso? É. eu estou a adorar esta É. divergência, porque há uma coisa que eu associo muito ao masculino, que é a competição. E não estou a dizer que existe aqui uma competição óbvia no sentido que há um prémio e um ganho, mas o Sérgio apresentar o tema de uma outra abordagem obriga-nos a uma ginástica que temos que fazer para que os nossos argumentos estejam mais bem elaborados, por assim dizer. Não quer dizer que estejam certos ou errados, é uma elaboração A simplesmente competição mais... está mais associada a uma energia masculina, não necessariamente ao homem, mas a uma energia masculina. Sim. Enquanto que, por exemplo, curiosamente, a introspeção e o silêncio estão mais associados a uma energia feminina e, no entanto, muitos homens praticam-na. Uhum. Utilizando a pergunta, o repto do Peter, eu gostava, se calhar já estou a fazer o check-out, não sei se será um impedimento, porque há duas perguntas no check-out que eu pus no chat. E já estou respondendo um pouco à segunda pergunta, que é, eu gostava que este tema continuasse no ponto exatamente que o Marco deixou, que é um tema que para mim não está muito claro e que é uma camada, é como se fosse uma observação mais profunda do que aquilo que tenho vindo a falar com outras pessoas e mesmo com vocês, que é a diferença entre a sociedade patriarcal e matriarcal. E que, no fundo, se calhar não existe nenhum erro na sociedade patriarcal em si, é simplesmente um nome, não está errado. Estar a dizer que, que a sociedade patriarcal é um erro já é estar a pôr um ónus de negativo na parte masculina, e esse provavelmente será o problema de tudo. É que a sociedade patriarcal não é um erro, mas trouxe erros ou trouxe problemas. E esses problemas que o Marco estava a falar é que o homem está em sofrimento porque não consegue expressar, exatamente porque não consegue expressar esse sofrimento. E a partir do momento em que se expressar esse sofrimento, poderá a sociedade patriarcal deixar de ser um problema e ser só o que é. É um modelo, tal como a sociedade matriarcal, e serem dois bons modelos. A pergunta que eu coloco é: porquê é que tem que ser uma sociedade matriarcal ou patriarcal ou matriarcal? Porque a partir do momento em que nós associamos isso a um papel de género, vamos criar uma divisão. Sim, não tem que ser, simplesmente neste momento é. E sendo mais difícil deixar de o ser ou mudá-la, porquê que estamos a dizer que ela própria é um erro? Se calhar, se deixarmos dizer que ela própria é um erro e percebermos... Mas ninguém disse que era um erro. Diz tanta ela gente, não é né? errada em si, mas provavelmente a forma como está a ser experienciada é errada, porque a partir do momento em que tu tens, Exato. em que, mesmo a um nível mais inconsciente, tu exiges de uma mulher que demonstre coisas que a um homem tu não exiges, estás a criar aqui uma injustiça muito grande. Exato, tudo isso, identificar o que é que está de errado na sociedade patriarcal e não ela em si, é que é o desafio que eu proponho para a próxima reunião, e convidando se calhar até uma pessoa que tenha bastante energia feminina, e principalmente do sexo, se calhar do sexo feminino, se tiverem alguma sugestão. Nesse caso, de preferência do sexo feminino, sim, porque essa pessoa sofreu na pele muito provavelmente as coisas que nós não sofremos, desde os piropos, desde o mansplaining, desde o ter que provar que merece estar no lugar em que está e não é só por ser mulher,
desde observações de corredor, tipo, ela foi promovida Mas porque a dos subiu na piropos até horizontal. nem é muito má, depende do tipo de piropos. Claro. Perdeu-se muito também. Se tu receberes piropos quase todos os dias, como algumas mulheres que eu conheço recebem, provavelmente ias ficar um bocado farto desta cena. Há um E estudo agora se muito giro calhar sobre isso. fartam-se de não ter. Pois. Agora é o Eu- Porque contrário. podendo saber muito bem receber elogios ou até algumas mordomias, como deixar passar primeiro, ou irem buscar o copo de vinho, ou não sei o quê, quando estamos no jantar, ou encostarmos na cadeira, são aquelas coisas que podem ser fixe e que algumas mulheres dizem que até gostam, porque é uma atenção diferente, ok? A sociedade patriarcal, o machismo, não vamos chamar sociedade patriarcal, o machismo vai muito além disso. E isso não é machismo, isso é ter uma atenção para a pessoa que é diferente, ok? Ok. O machismo vai muito além disso e vai A denegrir vida ou para os pedreiros rebaixar também está uma pessoa. difícil. Por exemplo, em termos de em termos de estatuto social, por exemplo, também existe muita diferenciação. A maior parte das pessoas não dá tanta importância ou tanta atenção a alguém que tenha uma função que é considerada baixa, como se calhar um varredor de rua, do que se vier um tipo num bruto BMW, último de série, de fatinho, e peço, olha, preciso de um favor, preciso que me deixe fazer um telefonema no seu telemóvel porque o meu avariou. E tendencialmente a pessoa diz, toma, está aqui o telemóvel. Mas se vier o varredor de rua fazer exatamente a mesma pergunta, olha, o meu telemóvel ficou sem bateria, precisava de fazer uma chamada que é importante, importa. A maior parte das pessoas ficava assim um bocado na retranca. Este tipo de diferenciação é o mesmo que muitas mulheres sofrem a um nível diferente. Eu depois partilho um E estudo justo, muito giro não é? Por isso é que eu acho sobre isso. Sim, há muitos estudos interessantes sobre este tipo de coisas. Nós podíamos, como um trabalho de casa, porem partilhar tipo a ir... os temas que queremos abordar nos próximos encontros Isso é que era. acerca desse tema e outros. Mas podemos ter um documento em que vamos pondo os temas, as questões. Eu concordo em continuarmos este tema para a semana, mas eu acho que ele é muito abrangente, como se viu nesta sessão, ele é muito, muito abrangente. E se calhar convinha nós definirmos, acho que era isso que estavas a sugerir, Peter, não sei se percebi bem, definir algumas balizas, que é, nós vamos falar sobre este tema, mas dentro deste contexto. Até podemos projetar que vamos falar desse tema durante 3 mais sessões, dedicar mais 3 horas a isso, e assim conseguir mais facilmente dividir os temas em sessões, porque se tentarmos abordar tudo, acho que vai ser confuso. Pode ser.